Fala Potência, mais um Potência Podcast. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, Carlos Jorge. Tantos dias de fome, tantos momentos difíceis. Em todos esses episódios de podcast, eu sou agraciado com tudo isso só para mim. Peraí, pô, já faltou esses aqui. Ah, obrigado. Deixa aqui pra completar aqui. Chiquinho, muito obrigado. Tudo isso aqui é só meu, tá? Porque hoje a gente tá aqui, né, em mais um oferecimento da Conect Automação, @Conect Auto no Instagram. A Conect é uma empresa de automação industrial, infraestrutura, instalação elétrica aqui de Alagoas, do Menino do Vegel, e também nós já estamos no Pará, lá em Ananindeua, ó. Um beijo, galera do Pará. Tô voltando pra aí em breve. É isso. Vamos lá, né? Pois é, meu amigo. A gente tá Tá aqui. sem fome, meu filho. Tá com fartura. Toda essa felicidade, cara. Eu venci minha vida, sabe? O momento da vitória de um gordinho é esse aqui. Esse é o momento. Tá entendendo? O momento embebido em uma maionese. De fato que já comeram alguns sanduíches meus aqui no começo. Água, né? Não tá acabando já. Tá, dá licença aqui. Aí, então, nós estamos aqui, eu, Erickson Henrique, Carlos Jorge da Silva, meu amigo. Nós estamos aqui mais uma vez. Ele bateu em mim, pô. Pra... Vou processar esse cara aqui, mano. Nós estamos aqui para receber esse cara aqui. É um cara que a gente conheceu lá no evento do Tracto Show. Ele tem uma voz de locutor maravilhosa. O cara tem estilo. O cara veio com o cabelo penteadinho aqui e tal. Empreendedor, Trouxe um sanduíche raçudo. tão bonito que parece que é de brinquedo, que tá ali do lado dele. Cara raçudo, tem uma história incrível. Nós vamos contar essa história aqui. E ele é Thomas Burger. Thomas Burger. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação e obrigado, meu velho. prazer não, né? Satisfação. Prazer quem sente é Carlos Jorge quando come um Thomas Burger. Ou sanduíche, tá? Pelo amor de Deus. Porque na outra, Maravilhoso. Poxa. no tracto ele saiu dizendo a todo mundo que comeu Thomas Burger, depois o povo tava me perguntando se era verdade. Eu disse, pô, é o sanduíche. Eu comi o sanduíche. Thomas já e eu acho que é muito bom, sabe? É, rapaz, eu não me meto aí nesse negócio de vocês, não, né? O meu negócio é o sanduíche. E Thomas, eu gosto de começar sempre esse podcast do mesmo jeito. Perguntando pra você quem é você mesmo. Pra você, quem é o Thomas, não o Thomas Burger conhecido, mas o Thomas Gouveia. Eu costumo dizer que a parte mais difícil é falar quem somos nós ou falar de nós mesmos, né? Mas o Thomas Gouveia é um cara de 36 anos, filho natural de Rio Largo e hoje ainda continua em Rio Largo, né? Pai da Ana Júlia, de 9 anos, uma princesa, a menina mais linda do mundo, e casado com Edvânia, né? Eu estou junto com ela há 20 anos já. E sou empreendedor, filho de empreendedor, né? Estou aí na busca, como diz o meu amigo Careca, na busca do sucesso, né? Do reconhecimento, mas na verdade nem é isso tudo. Mas estou aqui, lutando para empreender e ajudar pessoas. Esse é o Thomas Burger, o Thomas Gouveia, né? Eu só queria colocar um ponto aqui. Assim, o Thomas virou as costas, pode ver que já diminuiu aqui, ó. Rapaz, tu fica olhando a minha vida, rapaz. Meu irmão, como é que o Tu não cara tem- come? Você sabe, olha para mim. Você sabe por que Deus deu a cada um uma vida? Para que cada um tome conta da sua. Deixa eu com o meu Tá me sanduíche aqui. ameaçando, é? Olha, tá pega. Tá me... Que drama. tá- Que drama. Você tá me ameaçando. Vamos amarrar as camisas, né? Que eu falei no Vegel. Thomas, é muito interessante ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui. O cara lá de Rio Largo, não é isso? E a gente quer conhecer a sua Lá porque história. O rio é lago, né? O rio... A gente quer conhecer a sua história. Depois Não eu quero porque saber o como rio é que você não conseguiu. O rio, né? É largo assim, aí é rio largo, é. Eu acho que eu nunca pesquisei sobre isso, não, mas deve ter algum sentido nisso. Pô, a assessoria tá dizendo aqui, é pesquisar ali, ó. Eu quero entender como é que você conseguiu chegar nesse ponto de sanduíche, mas isso aqui é lá pro final. Inicialmente, você tem uma relação muito bonita com seu pai, né? Sobre o empreendedorismo. Acho que seria interessante você começar a sua história pela história do seu pai, né? Quem era o seu pai? Quem era o pai do Thomas? Alex, é um Opa. ponto muito importante que o Thomas vai fazer, mas eu juro, velho. Esse palhaço, ele tava olhando pra lá e agora ele tá olhando pra mim. É sério, pô. Olha ele olhando pra mim, pô.
E é interessante que a gente quer entender também a simbologia do palhaço depois, porque esse palhaço tá aqui. Sim. Rapaz, eu tava olhando pra lá o cara, mano. Ele tá É olhando mesmo? pra mim, bicho. Vou até olhar mais pra cá. Aqui. Sim, então, falar sobre o meu pai, eu gosto muito de falar sobre o meu pai, mas nem todo mundo conhece um pouco da história do meu pai. Porque meu pai era um cara muito fechado, assim, para quem era de fora, meu pai sempre gostou muito de ter muita gente lá no depósito. Em todas as coisas que ele fez, meu pai sempre teve muitos amigos. Mas eu nunca tive uma relação tão próxima com meu pai quando eu digo que tive com minha mãe. Eu e minha mãe sempre fomos muito juntos, muito unidos e muito apegados, na verdade. E a minha mãe sempre me ajudou em tudo que eu pensei em fazer, né? Mas o meu pai, eu costumo dizer que o meu pai foi um dos meus maiores, não, foi o meu maior professor de empreendedorismo. Meu pai estudou até a 4ª série. Meu pai saiu de Panelas só com uma bolsinha, né, com a minha mãe, casou com a minha mãe e foi logo para São Paulo. E em São Paulo morou num quartinho lá que só tinha um banheiro, acho que 2,5 por 2,5 praticamente, que isso minha mãe sempre contou e ele junto com minha mãe. E em São Paulo meu pai fez de tudo na vida. Meu pai vendeu de alho, foi manobrista de estacionamento, trabalhou em posto de gasolina. Meu pai trabalhou como frentista de posto, até abrir um churrasquinho na estação de metrô e conseguiu sobreviver em São Paulo, né? Meu pai não conseguiu ter uma vida melhor em São Paulo, mas conseguiu sobreviver. Foi quando ele teve meu irmão lá, meu irmão mais velho, o Paulinho. E nesse meio termo aí, meu pai precisou vir, né, de São Paulo para cá. Mas dentro dessas histórias que meu pai contava em São Paulo, ele contava muito que ele empreendia lá no meio da feira, lá no Brás, na 25 de março, e que ele pegava um lençol, né, esticava assim no chão mesmo, onde a galera passava, como você deve ver no centro aí. Hoje não mais, que a galera é mais organizada, tem uma telinha, pendura as coisas, que é mais fácil até de correr. Mas assim, era numa toalha, ele espalhava as coisas lá, o alho, os importados que ele trabalhava lá, e quando a galera gritava, olha o rapa, ele juntava as 4 pontinhas do lençol e rapava, né? E ele sempre contou que sempre tentou empreender em tudo que ele via que tinha como dar certo. E é massa que o meu pai contava uma coisa que isso eu guardo na minha cabeça até hoje, que ele dizia assim, eu só fico no barco enquanto eu ver que ele está dando certo. Se eu ver que ele furou e a água está entrando, eu pulo e vou nadar. Meu pai nunca esperou algo dele, tipo empresa que ele criou, algo que ele criou, falir. Não, quando ele viu que não estava mais dando uma rentabilidade, ele abria a mão e já começava outra. Porque a galera, quando espera falir, a galera chega no extremo do negócio e para reerguer é foda, muito difícil. Mas assim, meu pai veio de São Paulo, voltou para Rio Largo. Em Rio Largo ele ainda botou uma banquinha de fruta, botou um churrasquinho novamente, um barzinho. E meu pai contava que na primeira mudança do meu pai, de Rio Largo, de uma casa para outra, como ele estava morando de aluguel ainda, de uma casa para outra ele só precisou dar uma viagem numa carroça de burro, ele, minha mãe e meu irmão. Na segunda mudança eu já era nascido e a gente foi para Murici. E em Murici foi a única coisa que meu pai fez, né, de empreendedorismo, que é parecido com o que eu faço hoje, mas eu tinha na época 7 e 8 anos. Meu pai pegou uma churrascaria lá em Murici e arrendou e passou aí seus 3, 4 anos mais ou menos nessa churrascaria. Só que ele dependia, na época ele já estava também com material de construção, na época ele dependia muito do fluxo da BR-104, né? O povo da cidade há 27, 28 anos atrás não tinha o hábito de comer em churrascaria, até pela renda da cidade, a galera que só vivia da prefeitura, não tinha tanto emprego. E o fluxo da BR foi caindo, ele passou a churrascaria, a ideia de passar para frente antes que falisse. Passou para frente a churrascaria para uma galera que estava chegando lá, uns gaúchos, que até hoje é a mesma pessoa, o gaúcho já não mais está vivo. É aquele mas lá é a da dona BR ali. Da BR mesmo, na beira da pista ali. Cara, ali tem uma coxinha, é absurdo. E Falar em essa comida, coxinha dela só tem a coxinha da dona Jo, ela tem uma pelezinha só de massa. absurdo. E é só frango. Eu vou dizer um negócio pra você. A coxinha desse lugar que a gente tá falando aqui é a melhor coxinha que eu já comi. Coxinha, nunca Sem vi erro, outra, em lugar sem nenhum. erro. É incrível. E aí ela Me passou. leva lá. Qualquer dia desse. Você vai pagar?
Ah, poxa, aí me magoou. Dessa vez, ela magoou. Pedi pra ele pagar o lanche. É demais pra ele. Chegou no Eu fui tão humilhado no programa. Agora percebam lá, bem. lá na churrascaria tem uma pessoa muito interessante lá. Conheci lá. Rose Furacão. Sempre imitada, nunca igualada. É assim que ele fala. Ela fala. Agora sim. Sabe quem é? Sabe quem é? Não. É uma das atendentes, né? Agora sim. Resenha lá. Corta aqui pra mim. Nega Alegria da Conex. Corta aqui pra mim. Você vai perceber, ó. Tinha quantas caixas aqui? Rapaz. Quase uma dezena. Ó, já diminuiu de novo. Rapaz, meu amigo, é hora do jantar. Meu Porque você amigo, inventa de gravar esse negócio na hora do jantar, eu tô É com o fome, quê? velho. É o Hulk. Acabou, tá só o papel. Olha, já agora. comeu. Essa daí já pode já- desperdiçar. Já já foi. Não, olha, a câmera vai no Thomas. Quando volta, o lanche some. Eu tô com medo até no final do programa. Certeza. Esse palhaço já tá olhando pra mim. O palhaço tá olhando pra ele agora. Tá mesmo, olhando meus olhos aqui. Mas eu tenho certeza que esse sanduíche vai sumir até o final desse programa. E é bonito Fique esse de sanduíche. olho. Parece que é de brinquedo, mas é de verdade. Sim, aí Fique que o de pai olho. arrendou lá. Aí meu pai passou a churrascaria e na época meu pai sempre gostava muito de farra, assim, tipo na folga dele, no domingo, e a gente vinha... A ideia do que o santo de casa não faz milagre, eu lembro desde essa época. Pô. Em Murici, sempre teve cachoeira, teve rio, sempre teve tudo. Meu pai saía de Murici para Utinga, que passa pelo Cruzeiro, né? Para Utinga, que é uma usina lá de Rio Largo, para ir para uma piscina. E se você olhar a piscina na época, nem era isso tudo, tá ligado? Era de pedra e tal, só que tinha banda, tinha música ao vivo, enfim. Meu pai passando nessas idas e vindas do final de semana, ele viu que estava construindo o bairro, o Cruzeiro do Sul, nessa época. E foi quando ele decidiu, pô, eu estou com depósito de construção lá, o movimento está parado, e eu vou vir para um bairro que está começando e, de fato, é uma visão extraordinária, né? Um lugar que está começando, o que mais vai vender é material de construção. E aí foi quando ele veio, comprou essa casinha, que hoje é a lanchonete, e ele botou o depósito no ladinho da casa e fez a casa da gente do outro. Num terreno de 7,5 ele conseguiu, de 10 metros por 15 ele conseguiu fazer o tanto depósito como a casa. E eu digo sempre que eu acho que a cartada de mestre do meu pai, de todo o empreendedorismo, meu pai sempre foi feirante, meu pai vendia na feira de sacola a fruta. Tipo assim, meu pai ele saía com... Ele saía com... a fruta e colocava dentro da sacola. Exatamente. Na verdade, ele saía para vender a sacola. É impressionante quando eu paro e fico lembrando das histórias que meu pai contava. O pai saía para vender a sacola. E nesse meio termo de vender a sacola, quando ele não tinha carro, ele ia em cima do caminhão dos feirantes. E nesse caminhão dos feirantes, tem a galera que passava esses produtos para os próprios feirantes. E aí tinha cara que estava com um produto que não tinha conseguido vender tudo, ele pegava essa parte e já estava indo para a feira, ele vendia a sacola e vendia a fruta. Enfim, ele passava mais cedo nas bancas, entregava as sacolas para a galera que precisava de sacola, entregava a todo mundo, aí voltava para a banquinha que ele alugava, vendia as frutas, quando ele terminava as frutas, ele voltava para receber a sacola. Caraca, mano. Isso indo de caminhão para cima e para Incrível, baixo, não é? até ele comprar um fusquinha. E aí eu costumo dizer que a cartada de mestre do meu pai foi sair de Murici, voltar para Rio Largo, para uma região que estava começando, e abrir o depósito de construção lá, onde só tinha, eu acho que não tinha, né? Tinha um depósito só de construção, e meu pai veio e instalou o nosso lá. E eu, nessa época, tinha 8 anos, eu lembro que eu ficava tanto o dia inteiro dentro do depósito, gritando, manhinha, tem gente, que à noite eu sonhava gritando a mesma coisa que eu passava o dia gritando. E eu acordava e dizia, puta que pariu, não tem ninguém não. Enfim. E aí, meu pai, mesmo com o depósito de construção, ele continuou empreendendo. Meu pai, uma época, percebeu que estava ficando forte o ramo de água mineral, e na época eu acho que só tinha a Frascala e Itagi. E os caminhões não entregavam em lugar. Na verdade, a ideia principal do meu pai foi pegar a água mineral e andar nas ruas como o carro de gás fazia antigamente, com sinozinho. Plim, plim, plim. Aí a gente saiu com o carro, com a caminhonete, eu e meu irmão em cima, batendo no sino. A gente rodou o Rio Largo todinho, acho que não vendeu 2 águas minerais. Aí rodou de novo, não vendeu 3. Aí foi quando ele percebeu que a ideia não era vender ao varejista, ao cliente final, era vender aos mercadinhos, que o caminhão não atendia, porque não via demanda naqueles mercadinhos, que podia vender tipo 6 águas por semana. Aí meu pai disse, pô, eu vou deixar 6 nesse. Aí o cara disse, mas eu não tenho garrafão, ele disse, eu empresto. Aí meu pai nessa época comprou um F1000, 94, isso era 2000 e... não me recordo exatamente a data,
Mas meu pai comprou um F1094, na época 30 mil reais, dinheiro com sua porra. E meu pai pagou esse carro só vendendo água mineral. Caramba. Meu pai carregava na Itagi, ali no Village. Teve uma época que a caminhonete já não aguentava, assim, não suportava a quantidade que ele estava vendendo. Ele mandou fazer uma carrocinha, ele botava 60 garrafões, eu lembro a quantidade, 60 garrafões na F1000 e 72 na carrocinha. Aí ele passava em Rio Largo todinho, no Cruzeiro do Sul todinho, deixava, na outra semana ia só receber e encher novamente. Ele pagou um F1000 de 30 mil reais fazendo só isso. Aí foi quando ele percebeu que a galera botou o olho na parada, começou a fazer também, botar um preço abaixo do mercado, que ele estava, na verdade, que ele inseriu. Aí ele só viu o cara que estava empolgado no negócio, disse, estou com a carrocinha, os bujão tudinho, quer comprar? Aí o cara comprou. E aí ele continuou na feira. Meu pai nunca deixou a feira. Visão de sair do negócio. De sair do negócio antes que desse errado. E aí meu pai nunca, o que eu acho massa é que ele nunca saiu da feira. Certo. Porque a feira foi o que deu... É a escola, né? A escola, exatamente. Bicho, o cara que aprendeu ou cresceu numa feira, ele está pronto para uma guerra. Ele vende qualquer coisa. Porque o cara sai de casa com 20 quilos de fruta aí e ele tem que voltar com nenhuma fruta. Porque se não vender, só vai ter feira daqui uma semana. Estraga, né? E, na maioria das vezes, essa galera, no máximo, dá feira em dois municípios no final de semana. Não tem uma banca em casa, não tinha... Mesmo que tivesse em casa não tinha a cultura de comprar fruta, verdura e tal. Então, assim, ele não saiu da feira. A escola dele, ele não abandonou. E aí, assim, a relação com meu pai foi sempre de ouvir essas histórias. Eu nunca tive uma relação, assim, de sentar com meu pai e dizer, pai, ó, vamos fazer o seguinte, ó, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Por quê? Eu nunca tive uma intimidade como eu tinha com a minha mãe, de dizer, ô mãe, ó, estou precisando aí comprar uma bicicleta de som, tal, não sei o quê. E minha mãe dizia, quanto é que custa? Eu empresto meu cartão de crédito, você me paga, tal. Mas a relação com meu pai foi sempre de aprender só observando. É tão provável isso que eu aprendi a dirigir olhando para o pé do meu pai. Eu ia para a Feira do Pilar com ele todo sábado e na volta, na ida e na vinda, eu ficava olhando para o pé dele. As únicas perguntas que eu fiz para ele foi, quando o senhor aperta nesse aí, é para quê? Ele dizia, eu aperto aqui para passar a marcha. E eu aperto aqui para passar a marcha e esse aqui é só para frear. Pronto, ele me disse só isso. Aí eu continuei observando. A primeira vez que eu dirigi, meu irmão mais velho já dirigia, ele disse, ó, Paulinho, bota o carro mais para frente. Eu disse, me dê a chave que eu boto. Aí ele deu uma risada, você tá doido, é? Aí eu peguei a chave do meu irmão, botei primeira e andei tipo 6 metros. Andei 6 metros de primeira, freiei e botei o carro onde ele queria. E ele se surpreendeu porque ele não me ensinou. Com meu irmão ele já teve uma paciência a mais, botou meu irmão no colo e tal. Então eu nunca tive essa intimidade, porque meu pai era aquele cara do interior muito bruto, que só resolvia no grito. Não tem negócio de chamar para conversar no cantinho, não. Se estivesse no depósito, eu não esqueço nunca de uma cena que a gente estava no depósito, a gente viajava para... Não, pode continuar. A gente viajava para Caruaru uma vez no mês. E a gente passava um mês com a lista, escrevendo o que ia vendendo e acabando. Olha que doideira da porra. Um mês. A gente tinha um mês para ficar por trás do balcão do depósito, eu, minha mãe e meus irmãos, e ele sempre na rua, anotando o que faltava. Meu irmão, a gente viajou nessa viagem de um mês, e no dia que a gente... Parecia uma coisa, pô. No dia que a gente chegou, que estava descarregando o carro, um cliente chegou e fez, tem válvula de bujão? Só vendia em Caruaru, e a gente tinha feito a viagem de comprar essas coisas. Meu irmão, meu pai deu um tapa no balcão, e certo, pia, bota um monte de pia aí. Aí eu ia para casa, chorava e tal. Mas assim, hoje às vezes eu paro e penso, porra, velho, meu pai era bruto pra cacete, mas era para me ensinar. E era porque é certo, ele não dava um grito em ninguém errado. E era o jeito que ele tinha, né? Era o jeito que ele tinha, era o jeito dele passar a informação e de cobrar. Então hoje eu entendo muito, mas isso criou um bloqueio, né? Toda essa relação criou um bloqueio de eu chegar muito próximo. É tão provável que eu me aproximei mesmo do meu pai. Eu só abraçava o meu pai uma vez por ano. Parece mentira. Mas eu esperava o ano novo para, na virada do ano, eu dar um abraço no meu pai. Porque até então, durante esse período, eu não tinha essa liberdade. Então, eu me aproximei muito depois que ele adoeceu, fez uma cirurgia e estava próximo de falecer. Eu passei uns 2 anos aí muito próximo do meu pai, pude aprender ainda mais. Mas meu pai, para chegar aqui onde eu estou, eu já fiz uma porrada de coisas, mas eu precisei de um professor, que foi meu pai,
para ensinar o que a vida de fato oferece e o que a gente pode fazer para tornar isso uma realidade, trazer como vantagem para a gente, né? Deus dá a oportunidade, mesmo na dificuldade a gente pode pegar e tornar isso trazer isso como benefício para a gente. Eu acho muito interessante essa sua relação aí com o seu pai, porque a gente acaba tendo uma ligação nisso daí, assim, um pouco diferente, mas eu também tive uma relação muito próxima do meu pai, que também não está mais aqui comigo. E, assim, ao contrário, o meu pai ele veio de Santana do Ipanema, com 19 anos de idade, fugiu de casa porque o meu avô não permitia que ele estudasse. Meu avô era muito violento, agia com muita violência. E aí ele fugiu de casa, veio para cá, para Maceió, sem conhecer muita gente, ficou na casa de uma tia e ajudava numa coisa, noutra, capinava mato, limpava... Conseguiu o almoço e a refeição daquele dia, sabe? Conseguiu tirar uma habilitação, virou motorista do pessoal de eletrônica e aprendeu eletrônica olhando. Ele aprendeu eletrônica. E eu sempre fui muito próximo dele, desde muito criança. Meu pai foi tratado com muita violência e o contrário, ele trazia para mim muito amor. E aí ele chegou para mim, eu aprendi eletrônica com ele porque eu era ajudante dele e tal. E eu falava com meu pai, putz, todos os dias, cara. Eu acho que dos amigos de Uvegel, na época eu era o único que tinha um celular, porque meu pai me deu um celular para poder falar comigo, que ele viajava muito, sabe? E essa relação assim, é muito grande para mim também, porque se eu não tivesse meu pai, eu não teria aprendido eletrônica, eu não teria construído o que eu construí na minha vida, na minha empresa, que é uma empresa que a base da minha empresa é eletrônica. E essa relação é muito forte, assim, sabe? Muito forte. Eu acredito que isso a gente consegue passar para os nossos filhos também, né? Você que tem a sua filha hoje, que está aqui acompanhando você também. Você poder trazer isso, mostrar a sua força. E sabe o que é mais interessante, cara? Que eu passei a observar, depois que meu pai não estava mais aqui na Terra com a gente, foi que os ensinamentos que a gente deixa, que seu pai deixou para você em ação, não em falar, não em parar para instruir, mas é como age. E como a gente passa ensinamento para nossas filhas, para os nossos filhos, sabe? Esse final de semana eu fui no aeroporto com a minha filha e eu fui deixar a esposa do Marcos, inclusive, no aeroporto. E aí, na hora que a gente foi subir na escada, no aeroporto lá tem uma escada rolante na direita, outra na esquerda, na hora que sobe aqui e desce tem a escada do meio, que era uma escada normal. E aí eu fui subir na escada rolante, a minha filha disse assim, pai, eu quero ir na escada do meio e tal. Eu pensei que ela estava com medo da escada rolante, eu comecei a dizer a ela, não, filha, vamos aqui nessa, não sei o que. Por que você vai? Ela, não, eu quero ir nessa. Eu disse, então vá nessa que o papai vai na escada rolante, ele espera lá em cima. Tentando desmotivar ela de ir. E aí a minha filha olhou para mim e fez, não, pai, eu quero ir nessa escada, porque assim eu lembro do vovô Pereira. Porque aí veio na minha mente assim, a memória, na hora, que a última vez que meu pai me deixou no aeroporto, para minhas viagens de trabalho, que ele sempre fazia muita questão de ir me levar no aeroporto, junto com a minha filha, ele não quis subir na escada rolante, porque meu pai, ele com 63 anos de idade, ele tinha voltado, com 60 anos, ele tinha voltado a ser atleta. Então, ele estava correndo, e aí ele disse, não, eu vou de escada, porque aqui eu vou fazer de escada. E minha filha foi com ele, foram brincando os dois. E eu fiquei, caramba, que ensinamento que a minha filha deixou para mim, assim, que coisas simples da nossa vida, que a gente faz hoje com nossos filhos, que a gente nem está notando, mas que isso é uma base, assim, putz, absurda, sabe? E é muito interessante entender essa sua história. Mas, além da história com seu pai, você teve que se desenrolar sozinho na sua vida de empreendedor, né? Já dá para entender, desde o começo da sua história, que você não ia ter facilidade, porque o seu pai não ia lhe dar facilidade. Mesmo se ele tivesse vivo, ele não ia. E vira, moleque. Lhe dar facilidade. E aí, como é que você começou a sua trajetória? Na verdade, só pegando um gancho no que tu falou aí, a questão das ações, eu levo muito isso a sério, porque o que a gente faz, né, o que a gente faz, não é o que a gente fala. Hoje a gente está vivendo no mundo das redes sociais, que a galera prega uma parada e vive outra. E isso é com os filhos, isso é com o público, em qualquer lugar que você for. Eu acho que o que a gente faz em ação, como você falou, ela consegue lembrar, né, de uma situação dessa que você não imaginava nunca que ela queria subir aquela escada, para lembrar ela lembra do momento bom, né? E isso a gente deixa fazendo bem ou fazendo mal.
Então eu penso assim, isso é uma coisa que eu quero de fato aproveitar o espaço para dizer, o que você está fazendo, você está ensinando ao seu filho. Você levar um quilo de alimento para alguém que precisa, ou tirar alguma coisa de alguém, você está ensinando. Nem sempre a galera, lógico que segue, né? Você às vezes ensina massa e a galera não faz. Ou o ensino ruim e a galera vai por outro caminho, consegue se destacar, mesmo tendo uma família difícil. Mas assim, a dificuldade meu pai sempre mostrou. Quando eu digo dificuldade é assim, meu pai sempre fez o seguinte, você tem a obrigação de estudar. Então, vou pagar a escola particular para você, e aí de manhã você vai para a escola, meio-dia você chega, você almoça, e à tarde você tem que ficar no depósito com a sua mãe. Então, ele não tinha negócio de mesada, não. Mesada para ficar só assistindo ou fazendo qualquer coisa. A mesada, se fosse, ia ser violenta. Uma mesada, exatamente. Mesada mesmo. Um carinho daqueles. Então, ele sempre ensinou que para ter dinheiro, eu precisava trabalhar. Eu tinha que ter disciplina. Estudar e trabalhar. Então, na época, meu pai me dava aí seus R$20 todo sábado. E eu, com 10, 12 anos de idade, R$20, isso há 26 anos atrás, eu já podia gastar com o que eu quisesse. Só que, quando eu recebia esses R$20, nos finais de semana, isso já com 10, 12 anos, eu já comecei a perceber as oportunidades. E no domingo, por exemplo, o depósito fechava, meio-dia. Ou às vezes nem abria no domingo. O que é que eu fazia? A galera lá tinha um certo bloqueio na maior parte das coisas que eu fazia. Por quê? Como a gente chegou num bairro pequeno, simples, e meu pai já chegou empreendendo, a galera já sempre me teve como filho do empreendedor, filho do Gouveia. Tipo assim, o nome do Gouveia é muito forte, a galera sempre conheceu muito o nome Gouveia lá. E tudo que eu ia fazer tinha um certo bloqueio da galera que estava vendo eu fazer, porque, por exemplo, com 12 anos de idade, num domingo, tinha uma sorveteria lá na rua mesmo da casa da gente lá, eu peguei uma caixa de isopor e fui vender picolé. Eu peguei tipo R$5, de R$5 a gente fazia 10, por exemplo. Eu peguei a caixa de isopor e fui vender picolé. Aí minha mãe olhou assim, rapaz, você vai mesmo? Vou. Aí peguei. No outro final de semana, fui novamente. E aí eu fui começando a empreender, perceber que eu podia fazer dinheiro em coisas que a galera... No domingo a galera ia curtir, os moleques, ia jogar bola. Eu costumo dizer que eu não sou bom em nenhum esporte. Por quê? Porque eu não tive muita infância, não por obrigação de trabalhar. Meu pai sempre deu o livre arbítrio de estudar, trabalhar e se divertir no final de semana e à noite. A gente podia brincar de se esconder, fazer o que quisesse. Mas aí eu peguei o picolé e fui vender. A galera já olhou com os olhos assim, dizer, porra, velho, esse bicho, filho do dono do depósito ali vendendo picolé. Aí eu vi uns matos lá para limpar. Eu lembro que no Dia das Mães eu precisava comprar alguma coisa de presente para minha mãe. E eu tinha gasto os R$20, ou eu não queria usar aqueles R$20. E eu olhei para um terreno do vizinho lá e disse, o senhor quer me dar R$5 para eu limpar esse terreno? Aí o cara disse, dou sim. Aí eu limpei o mato e comprei, não esqueço nunca, uma presilha para minha mãe e embrulhei no papel de presente. E aí veio a falta d'água no bairro, eu comecei a vender água mineral não. A galera tinha muita cisterna. E no bairro lá do outro lado da pista tinha água e no meu não. O que é que eu fazia? Eu enchia, eu tinha a obrigação de encher o de casa, né, para tomar banho. Quando eu terminava, tipo 9 horas, eu ainda tinha até 11 da noite para ficar na rua. Eu enchia a cisterna dos vizinhos para ganhar um R$1. E aí foi quando eu fui empreendendo. Chegou São João, meu pai viajava muito para Murici, que ele ainda ia para a feira. Eu dizia, no São João, se eu compro umas bombas para eu vender aqui na porta. Aí vendi a bomba no São João, depois comecei a vender pipoca na porta. Thomas era o homem bom, primeiro homem bomba de Rio Lago. Desse jeito, ó, de Alagoas. E aí, bicho, o mundo do empreendedorismo, ele chegou, de fato, eu empreendi desde os 12 anos, assim, empreender com meu dinheiro dos 12 anos de idade. E aí, nesse período, eu comecei a fazer fotografia, eu comprei uma câmerazinha, disse, mãe, eu preciso comprar uma câmera. Aí fui para as escolas. Chegou nas escolas, a galera fazia muito... Tipo, a escola da minha filha hoje faz muito evento, eu lembro quando eu tinha a câmera. Dia das crianças, dia do professor, dia dos pais, sempre tinha uma apresentaçãozinha. Pô. Aí eu peguei uma câmera na época, 700 pau, mesmo que 10 mil conto hoje. Comprei no cartão da minha mãe, parcelei e fui pagando. Bicho, eu fiz dinheiro com essa câmera, porque eu tirava 25 fotos, botava num CD, um fundo musical e passava o slide no DVD na casa do povo. O povo nem revelava.
Aham. E aí foi quando eu ganhei muito dinheiro com foto 3x4, pré-matrícula tal, eu com uma lan housezinho, um negocinho pequeno. Só voltando assim, para chegar na parte da lan house, teve uma época que meu pai comprou um Fusca, meu pai já estava com F1000, disse, eu vou comprar um Fusquinha que eu gosto de pescar. E no final de semana, em vez de maltratar F1000 na lama, na bagaceira, eu pego o Fusca e vou pescar. Meu pai não foi pescar nem um dia com esse Fusca. E na época ele disse, olha, fica com esse Fusca para tu, já tinha mais de 18 anos. Fica com esse Fusca aí para tu andar, resolver as coisas, não sei o que e tal. Meu irmão mais velho já estava morando fora de casa, saiu muito cedo de casa. O mais novo ainda estava, mas não era habilitado. E eu peguei esse Fusca e comecei a andar, né? Tipo, eu ia para as farras, não bebia, mas estava andando nas farras. Teve um dia que eu fui para Rio Lago, tinha umas 16 pessoas. Eu parei no posto de gasolina, a Federal estava do lado, eu disse, não desce ninguém, porque se descer e ele ver a quantidade de gente que tem aqui, vai perguntar se é um ônibus. 16 pessoas. Parece mentira, mas quem é da minha época... Não, sério, não, de sem Rio Lago, exagero. sem exagero, do Cruzeiro para Rio Lago. Ainda achei pouco, pessoa. Não, mas Já botou mais, não foi, Calão? 16 pessoas no Fusca, meu irmão. Foi quando eu vi que esse Fusca, não estava me dando lucro, né? Só prejuízo. Eu arrumei uma roda, ele baixou a outra e tal. Aí foi quando eu botei para vender esse Fusca. E peguei na época R$800. Eu não esqueço nunca. Esses R$800 foi a cartada de mestre que eu contei do meu pai de ir para o Cruzeiro, foi vender esse Fusca. Que foi quando eu peguei esses R$700, R$800, comprei um computador de entrada, que na época para montar um computador estava caro para cacete, só deu para comprar a placa, e eu passei no cartão da minha mãe novamente, e comecei a fazer trabalho escolar. Trabalho escolar, imprimia um currículo, imprimia um cartão de visita, fazia cartão de visita no Word. Imagina, o Word é um programa de texto, eu fazia cartão de visita, não é de design. Então, aí eu comecei, daqueles 700, 800, eu comprei um computador de 1.600 mais ou menos, fui pagando. E aí, desse dinheiro da câmera que chegou depois, eu peguei e comprei uma bicicleta de som. Essa bicicleta de som, acho que a parte mais, não digo difícil, mas que me marcou muito foi dessa bicicleta. Que na época eu peguei R$700, ganhei de foto 3x4, assim, de muita foto 3x4, estava perto de matrícula, e comprei essa bicicleta. Na época eu até disse, pai, o que é que o senhor acha? Eu disse, rapaz, não sei. Ele ficou meio assim, eu acho que de me ver, eu acho que rodando na bicicleta, não sei, se no bairro. Meu pai nunca teve vergonha de trabalhar. E eu peguei essa bicicleta, comecei a gravar vinheta. Aí eu tinha a lan housezinha, o que é que eu fazia? Eu gravava a vinheta, fechava, a voz de locutor aí. fechava a lan house e ia rodar com a bicicleta no bairro. Aí é que o bloqueio piorou da galera. Mas como é que era a vinheta? Tem como reproduzir aí mentalmente uma das vinhetas? Véi, eu vou falar uma que eu não esqueço nunca, que era da Neide, o restaurante da Neide, que hoje é sucesso no bairro, um dos maiores restaurantes de Rio Lago, de Alagoas, possamos dizer. Que feijoada maravilhosa. Top do mundo. Rapaz, e aí eu... É comida, esse homem conhece, mano. Não, falou de comida, ele conhece. Coxinha de não sei o quê. Não, já fui lá. Churrasco da Neide também. Não sei de tudo. Tapioca dizendo... da Zé Filho. Oxi. Eu falo que 5 lá. Comida é comigo. Meu filho. Na época da Neide... Tá, peraí, só tá pior que a Brasel, a associação. Homem é a Brasel em pessoa, assim. Eu abrasei todas as comidas de Maceió. Todo um abraço aí pros presidentes da Brasel. Em breve queremos você aqui, viu? Queremos comer aí também, diz aí. Então, voltando, eu, na época da Neide, eu nem gravava. Nem gravava, era que eu entrava num carro de som e ia fazer para ela. Certo. Já, muito Mas antes. como era? Mas a ideia era, eu sempre começava a vinheta do mesmo jeito. Atenção, não perca, nesta sexta-feira, pagode lá no restaurante Bar da Neide. Não perca, você é nosso convidado especial. Bicho, atenção, a bicicleta de som passava e depois o pessoal pensava que era a mesma vinheta. Atenção, não perca, grande inauguração da loja de roupa do fulano. Você é nosso convidado especial. Não perca. Eu lembrei... Palmas para o Thomas. Eu lembrei daquela piada do Zelezinho, que o cara vai fazer o anúncio da Paixão de Cristo na segunda vez, né? Neste sábado, não perda a Paixão de Cristo, o retorno. É massa essa história. O retorno de Cristo, o cara vai andar. É porque na piada, né? Você sabe dessa história, né? Que o cara vai lá contar a Paixão de Cristo, aí o cara vai lá e quebra o cinema porque o Cristo estava apanhando lá e ninguém ajudava ele. Aí
No segunda vez ele dizia, eu não vou não, que já ninguém ajudou o rapaz lá, eu vou ajudar nada de jeito nenhum. E aí, interessante essa sua história. Aí, você saiu da Lan House e depois da Lan House, o que é que apareceu na sua vida? Depois da Lan House foi a bicicleta de som, que nessa bicicleta de som, quando eu digo que me marcou, eu não esqueço Atenção, não percam. Semana que vem, Potência Podcast. Eu vou gravar a vinheta. Não foi eu que gravei aquela Tractor, mas vai ser essa do... E aí, o que foi que aconteceu? Eu marcou muito, porque eu andava no bar, por exemplo, no domingo era o dia que mais tinha vinheta, porque mercadinho, bar, restaurante, sempre queria vinheta no domingo, porque todo mundo estava em casa. E sábado e domingo, teve um dos sábados que eu peguei 3 clientes. E eu fiz nesse dia 8 horas de divulgação sem parar. Eu comi na rua. Eu peguei a bicicleta, esse meu pai já tinha um depósito. Nessa época eu saí um pouquinho do depósito, que eu tinha, na época, acho que discutido com meu pai, passei 1 ano mais ou menos fora do depósito. E eu rodei o dia inteiro com essa bicicleta, o bumbum já estava doendo. E na última vinheta eu estava no Eustáquio ali, mais ou menos, e começou a chover. Chover muito. E o que tinha perto de mim na praça eram os caras da Limpel esperando o ônibus ir buscar eles. E eu pedi aos caras 2 sacos de lixo, um para cobrir o som e o outro para fazer tipo uma capa. Meu irmão, eu fui do Eustáquio para o Cruzeiro. Eu não sabia se era suor, se era água ou se era lágrima. Cansado pra cacete, mas assim, naquela pedalada e naquela água que caía na minha cara, eu dizia, porra, velho. Eu vou vencer um dia, tacar porra o quê? Eu tô tentando. Tô tentando. Era filho de empreendedor, mas estava tentando o meu. A ideia sempre foi essa. Eu sempre fui o filho do Gouveia, mas eu sempre me apresentei como Thomas. Por quê? Eu queria conquistar o meu. E eu continuei tentando. Depois da bicicleta, né, chegou as motos, aí um concorrente desleal pra caralho pra mim, né? Bicicleta, moto de som e tal. Foi quando eu comecei a trabalhar de palhaço. Eu já tinha trabalhado de palhaço na época, não deu certo. Quando chegou o cidadão aqui, o palhaço. Eu cheguei num colega meu e disse, nego, bicho, tem um negócio que tá dando dinheiro, vamos trabalhar de palhaço. Ele disse, será, velho? Eu disse, eu vejo potencial em tu, por quê? Porque o cara era muito engraçado, sempre foi muito engraçado, o nego. Hoje é o palhaço Pipa. Eu disse, bora fazer festa de criança. A gente fez um desfile de uma escola pública, só pelo lanche, apanhou com sua pé, dedada, chuta, empurrão. Depois fez outra. Eu já fui palhaço de festa infantil. Depois fez outra. E aí a gente foi fazendo. Eu lembro que na época trabalhava nós dois em festa particular e a gente fazia por R$30, era 15 meu e 15 dele. Não dava nem para gasolina do carro. E eu me afastei, ele continuou. Depois de um tempo foi quando eu botei a empresa de brinquedos. Quem antecedeu o sanduíche foi a empresa de brinquedos, que foi a Tom Festas. Eu comprei uma máquina de algodão doce, uma pipoqueira, um pula-pula e uma piscina de bolinhas. Comecei a alugar. Para você ter ideia, a primeira festa que eu fiz desses brinquedos, eu recebi 1 ano e meio depois, que o cara me veio a cor, filho da minha mulher. Terceirizou meu serviço. Logo a primeira. Terceirizou meu serviço, recebeu e não me pagou. Enfim, eu fiquei no pé dele e consegui receber. E aí foi quando eu fiquei só com os brinquedos, o meu colega foi para outro, né, seguiu outro destino, trabalhando para ele mesmo, palhaço, e eu só com os brinquedos. E nessa época, com os brinquedos, eu montei um sonzinho e peguei um outro colega meu e disse, olha, tu tá trabalhando de palhaço, eu disse, trabalhando com empresa e tal, quanto é que tu recebe? Ele disse, você me dá 80 e fica com 80, que o som é dele. Eu disse, vou montar um som e vou agregar ao meu negócio os brinquedos e o palhaço. Aí comecei, levei, um certo dia. Eu deixei de trabalhar de palhaço, só para deixar claro, porque quando eu ia trabalhar, o cara era muito desenrolado, o nego, meu amigo, e eu era muito, muito vergonhoso, pô. E eu ficava calado a festa todinha. E para piorar, no meio da festa, ele dizia, ô Thomas, eu disse, filho da pé, meu nome é Laranjinha. Aí dizia ele, para piorar, ele dizia, ô palhaço Calabresa, para tirar onda. E eu virava chacota, não fazia nada e ganhava meu dinheirinho sem fazer nada, só que eu disse, porra, eu tô fazendo o que aqui? Levava guedada, que tinha que levar guedada. Eu já fui palhaço infantil já. Na época que eu fiz teatro lá no Vegel, e eu e o meu amigo Tenildo, a gente fez, acho que foram 2 festas que a gente fez, foi toda a minha carreira como palhaço. Meu amigo, vou dizer um negócio pra você, olha, aos palhaços do Brasil, vocês são heróis, porque o que eu levei de chute, o que a tara, meu amigo, os meninos se juntavam e maquinavam como é que iam pegar a gente, o palhaço, pô. Você tava ali pra divertir as crianças,
E os meninos se reuniam e diziam, eu só vi os meninos juntinhos ali. Meu amigo, quando vinha aí, o da frente dava o chute, o de trás dava uma dedada. Aí o cara, meu, você tem o que fazer. Mas os Entendeu? especialistas falam, os psiquiatras, que algumas crianças têm a síndrome do mal. Mas é sério, a psiquiatria tem menino que é. Mas aí depois que tu saiu dos Tinhoso. brinquedos... Isso aí, foi só para concluir, no caso, eu comecei com os brinquedos, comecei a alugar os brinquedos e levar o cara, ele um certo dia, eu não tinha graça, não fazia graça, né? E eu vendo esse colega meu trabalhar, eu via uns filizinhos que ele perdia. Tipo, porque quem faz graça não é o palhaço, quem faz graça é o povo da festa, pô. Você tem que pegar o povo e fazer a piada. Aquela E se risada você for daquela contar Dona como os caras Maria, fazem né? stand-up, tem que festa, ser bom. né? E aí esse cara me deixou na mão, pô. Eu marquei uma festa. Essa festa era de vaqueiro, de negócio de fazenda. E eu fui fazer. Ele deixou na mão, eu não tinha roupa de palhaço, o que é que eu fiz? Eu peguei um chapéu de couro, uma bota e fui fazer a festa da mulher. Velho, nessa festa que eu fiz, o povo adorou o palhaço. Quando foi um outro dia, ainda deu a oportunidade dele, deixou na mão de novo, aí eu comecei a trabalhar de palhaço novamente, eu voltei para a raiz. O brinquedo e o palhaço, que foi o que me levou, né, a crescer um pouco, porque o brinquedo todo mundo tinha, o palhaço nem todo mundo sabia fazer. E eu fazia tudo muito bem feito. Eu estava vendo um dia desse um vídeo, um podcast, na verdade, e a pessoa falou sobre o BBF, foi o Joel J, que é o básico bem feito. E eu acho que isso eu levei para a minha vida todinha. Porque é o que você fazer uma festa de criança e fazer bem feito, é você chegar só com um brinquedo e atender a galera muito bem e tal. E eu comecei a fazer o palhaço e agregou demais o meu negócio. É tão provável que eu conquistei a galera do Extra Farol aqui na época. Uma colega minha me levou, a Thaís, para fazer festa no Extra. E eu não fiz só a palhaçada, eu ajudei a galera a montar o evento, a organizar. No Dia da Mulher, a galera disse, preciso fazer alguma coisa. Eu nunca me vesti de mulher na minha vida. Eu me vesti de mulher. Nem jeito para fazer o negócio, nem não, voz a gente eu precisava tinha. dessa imagem, cara. Precisava. A imagem dos maiores furos aqui no Potência Podcast. A imagem não é muito boa, não. Mas eu fui fazendo a recreação, a festa, e dando o meu máximo e crescendo. Porque na época eu tinha voltado para o depósito, e a festa, o brinquedo, eu investia, o que entrava nele, eu investia nele, e o do depósito eu ia investindo na minha vida, né? E aí eu fui, no final já de tudo isso, eu casei, já estava namorando, casei, fui morar sozinho, e o depósito era a renda de casa. O do brinquedo investindo foi quando eu saí do depósito, meu pai chegou a ver a falecer, depois de um tempo a gente viu que não dava para manter, o equilíbrio emocional do negócio era o meu pai, a pressão era ele que dava e o negócio andava. Não que não tivéssemos dom, mas a sintonia não era a mesma. O negócio do esteio é muito verdadeiro. E aí foi quando eu decidi largar tudo do palhaço, né, de brinquedo, de tudo que eu estava vivendo ali. Eu parei o carro, não esqueço nunca, eu parei o carro. Eu tinha um desejo, na verdade, eu nunca trabalhei no segmento de lanchonete, nunca fiz nada que dissesse assim, porra, eu já trabalhei de garçom, de chapeiro, eu vou fazer isso porque eu sei como é que faz. Eu vi o cara fazendo tempero, eu tinha vontade, há uns 12 anos atrás, eu vi um colega meu querer arrendar, e eu disse, pai, eu acho que eu vou arrendar a lanchonete desse cara. Aí depois eu disse, porra, a lanchonete é de domingo a domingo. Não dá, velho, é uma escravidão, dá. Aí eu desisti. E passou o tempo, eu disse, mas se um dia eu fizesse, eu fazia muito bem feito uma lanchonete. Eu botava uma lanchonete com sofá arrumadinho, tal, não sei o quê. Rapaz, eu concordo, já hoje. Eu vou dizer um negócio pra você. Você tem um negócio que... Eu dormiu, Marco, ó. Você tem um negócio... Opa. Corta aí pra cá. Mano. Você tem um negócio que esse cara faz bem feito, é sanduíche. Eu só queria, se vocês observassem, aqui é o Potência Podcast, um dos maiores podcasts do Brasil, né? @Potência Podcast lá no Instagram, no YouTube também Potência Podcast, e é um oferecimento da Conecta Automação. Mas você viu, a gente tava aqui com dezenas, quase uma dezena aqui de lanches. Chegamos só o molho, o cara tá sugando o molho agora, porque já não tem mais o que comer. E deixando bem claro que é molho de churrasco. Esse então, aqui é assim, de churrasco, dá pra perceber, que barbecue. É a estrutura, Cadê o parece chimichurri? Eu não vi não, um o lutador de sumô, porque meu irmão, o cara come pra caramba. E também... Sanduíche, pior que eu só como muito sanduíche, velho. Ó, é sério mesmo. For comida, eu como bem pouquinho, velho. Agora sanduíche, velho, é minha fraqueza. E também estamos aqui com a história do Thomas, um cara de uma trajetória extraordinária, né? De empreendedor, de lutador, de um cara que sol e chuva acreditou nos seus sonhos, nas suas metas, inspirado pela história do seu pai também,
que foi um empreendedor do exemplo, né? Um cara que venceu na raça, venceu empreendendo pequenininho, até que fez algumas grandes conquistas, né, para a família, e ali foi realmente uma grande referência. E o Thomas hoje agora está contextualizando como é que ele chegou no segmento alimentício, que realmente é um segmento que dá trabalho, né, que exige muito do empreendedor. Tenho alguns amigos, né, que tá nesse ramo, realmente é um ramo que cansa. Eu, particularmente, já empreendi nesse ramo, né? Eu tinha uma das maiores empresas de vendas de batatinha frita da região sul do Vegel ali. Era minha, saía às 5 da manhã para pegar promoção de batata. Aí rasgava o saco de batata descascando o dia todo, a mão já não aguentava mais. Depois cortar as batatas, depois jogar nos baldezinhos com água ali, botava num carrinho de mão e ia ali para a Praça Santo Antônio, ligava o bicho lá no gás, começava a vender a batata lá, vendia maravilha. Alguns dias chegava o cesto quase cheio, aí eu dava para uns 2 irmãos meus lá, meu irmão, os irmãozinhos, fazia festa, ketchup em cima, aquele queijinho ralado, né? Não, pô, acabou, para aí, pô. Tá. Cara, tem que fazer alguma coisa por esse menino. Ô, Carlos, só deixando claro que ainda tem um aqui, pô. Mas Opa. esse Não, aqui esse só vai pode sumir. no final, só no final. Não, esse aí Opa. vai sumir no final, tenho certeza. Opa. E é isso. Mas como, Tô cheio pra caramba, bicho. como a história do empreendedor exige resiliência, né? Da gente poder acreditar, focar, se predestinar. E eu tava até ouvindo um vídeo essa semana do Flávio Augusto. Ele disse, bicho, você vai passar 100 fracassos. Será que você vai ter a coragem, né, de passar vergonha com os amigos, de novo contar que o sonho ia dar certo e não deu, de novo para contar para sua família que você estava acreditando, botou toda a sua energia naquele e fracassou mais uma vez? E isso abate, né? Isso cansa, isso dá realmente uma fadiga emocional. E passar vergonha, a galera lhe tirar onda, zombar de novo, empreendedor, o cara já foi palhaço, já vendeu não sei o que, já trabalhou com festa, e carro de som, e fotógrafo. Aconteceu muito isso comigo, né? Pra você ter ideia, eu tava até memorando esses dias, até em perfume eu fabriquei, pô, né? Então, assim, Eu lembro dessa história. perfume, miçanga, Quem era Renaud? vendedor de produto, bicho, Cheira cosmético. O mundo cheira Jorge. Cheira Jorge. Ó, Jequiti, estamos aqui, viu? Se quiser lançar a minha própria fragrância aqui. Mas assim, como essa perseverança, essa resiliência é um mantra, né, do empreendedor, de querer, bicho, vou dar certo, vou sonhar de novo. Claro que tem dia que dá uma canseira. Quer dizer, meu irmão, vou voltar para SLT mesmo, vou empreender mais nada, mas assim... Só que a gente até agenda, né? Não, semana que vem eu desisto. Aí chega a semana que vem, não, vou deixar para outra semana. E aí você vai perseverando e a esperança vai chegando de novo, né? Foi um insight que a gente teve aqui, inclusive, isso aí, né? Da agendar, a vida do empreendedorismo, principalmente no começo do empreendedor, é agendar o cancelamento, a parada. Vou agendar o dia que eu vou parar. E, na verdade, assim, eu como empreendedor nunca pensei em voltar para a CLT. Na verdade, hoje eu penso sempre em empreender em coisa diferente. Mesmo que desse errado o meu negócio, e aí eu penso igual teu pai também, de entender antes, quando não dá, você tem que abrir mão mesmo pro negócio, sabe? Mas assim, utilizando a tua história aí que tu acabou de dizer, Jorge, eu acho que nós temos 2 formas de encarar a vida. Sendo básico, né? Sendo simples. Eu vejo 2 formas. Os problemas vão vir e aí você pode encarar duas formas. Primeiro, ou você encara os problemas e olha para ele. Vou dar exemplo da minha vida, por exemplo. Chegou um momento da minha vida que um cliente, ele botou a mão na minha cara assim, eu era funcionário de uma outra empresa ainda, ele me chamou de incompetente. Assim, foi uma humilhação na frente de todo mundo, sabe? E eu tinha 2 formas de encarar aquilo. Primeiro era sendo um coitado ou trazendo para mim esse sofrimento. Não, bicho, caramba, eu trabalho tanto. Realmente eu trabalhava muito, absurdamente. E aí eu trabalhava mais que todo mundo porque eu queria desenvolver. E eu ia trazer isso daí para mim, fazer, porque como é que o cara me fala isso? Eu trabalho tanto. E trazer sofrimento para mim, ou não. Ou simplesmente fazer o que eu fiz. Putz, esse cara me chamou de incompetente, alguma coisa eu fiz.
Primeiro, para poder dar brecha para ele fazer isso. E a segunda, meu irmão, nunca mais ninguém vai me chamar de incompetente. Nunca mais. E daquele dia em diante, nunca mais ninguém teve motivo de me chamar de incompetente. Porque quando eu imaginava que eu poderia dar uma brecha para alguém me chamar de incompetente, eu me lembrava daquele cara apontando o dedo na minha cara. Quando eu trabalhava na empresa anterior, eu trabalhava final de semana, não cobrava hora extra. Eu ia muitas vezes para ajudar o pessoal, ou então para estudar na empresa. E às vezes eu sentia que alguns amigos ficavam olhando para mim e eu ouvia, inclusive, dizer assim, esse bicho é otário, tem esse termo. Eu vi esse termo, bicho é otário, trabalha que só pega, a empresa não valoriza, não sei o que, esse bicho é otário. E eu ficava na minha cabeça pensando assim, putz, eu vou fazer esses caras me admirarem um dia ainda, sabe? E não pelo fato do ego de ser admirado, mas pelo fato de não ter outro jeito do que esses caras admirarem. E hoje, quando eu encontro a galera que trabalhou comigo, que eu vejo os caras chegam pra mim e falam, meu irmão, velho, tu abriu uma empresa no Pará, não foi? Bicho, que loucura. Eu faço, pô, mas tô me desenvolvendo, sabe? E é esse fato que é isso, é ressignificar. Esse é o ponto que você acabou de dizer, é ressignificar tudo isso. E acho que você fez muito isso na sua trajetória aí, de tantas mudanças, né? E chegou no ponto da alimentação, né? Que a partir daí é que a gente começa a história que a gente está hoje. A melhor parte. Sim, sim. Aí foi quando eu parei o carro. Eu não esqueço desse dia. Eu fui buscar minha mãe na hidroginástica. E sempre minha mãe esteve do meu lado nessas decisões. Eu parei o carro um dia antes. Na verdade, eu olhei para a situação e disse, pô, vai ser eu derrubar aqueles 2 portões ali, dá para fazer uma lanchonete ali, velho. Aí, no outro dia, eu fui buscar minha mãe na hidroginástica. Eu disse, mãe, parei o carro, não deixei ela descer do carro. Eu disse, olha para ali. Se eu quebrar aquela parede e aquela, dá para fazer uma lanchonete. Se eu precisar, a senhora me ajuda? Ajudo. Eu digo, precisar numa causa, né? Que os meus brinquedos já estavam valendo muito mais, que eu comecei 4 brinquedos, estava aí, eu acho que com uns 15 brinquedos, fora carrocinha, fora algodão doce, pipoca, tal, o som. Eu disse, eu vendo tudo e vou começar um negócio. Agora, se for da vontade de Deus. Aí minha mãe disse, ajudo. Quando foi no outro dia, eu fui para o shopping com a minha esposa, parei no meio do shopping lá e fiquei. Meu irmão, e agora? Será que vou vender? Eu vendi eu vendo tudo de uma vez. Aí veio um colega meu e disse, olha, estou pensando em abrir um negócio para minha esposa, velho. Eu estou com um negócio bom, estou vendendo meu brinquedo tudinho. Eu sei que o cara pediu um dia para pensar, no outro dia o cara decidiu, fez o depósito de uma parte. Com 3, 4 dias, eu já estava derrubando a casa, quebrando as paredes, na verdade. Minha esposa topou a ideia. Ela, acho que no coração dela dizia, essa porra é doido. Eu falei com a minha mãe, disse, mãe, deixa eu morar pelo menos 3 meses na sua casa, é o tempo de ver se vai dar certo, e aí a gente vai morar na casa da gente e a senhora me ajuda pelo menos nesse sentido, aí, porque o aluguel vai ficar caro agora. Aí minha filha até estava lembrando desse que disse, quando chegou da escola, que chegou em casa, ela estava com 7 anos, a casa sendo derrubada, as paredes, e o quarto dela ainda estava com a cama dela, pô. Comecei a derrubar as coisas com o quarto, com a cama dela ainda, que a gente ia para casa da minha mãe, já tinha cama lá. E aí foi quando eu decidi mudar, bicho. Eu disse, eu vou mudar, seja o que Deus quiser, e comecei a derrubar as paredes e tal, sem saber nada, absolutamente nada. Eu nunca entrei numa cozinha de lanchonete, nunca trabalhei de garçom, nunca trabalhei de chapeiro. Meu pai tinha um restaurante, eu tinha 8 anos, nunca nem entrei, eu acho que na cozinha, se eu entrei, eu não me lembro. E foi quando, no dia da instalação do ar-condicionado, já estava tudo pronto, digamos que essa sala toda pronta, só faltava o ar. O cara instalando o ar-condicionado, eu disse, bicho, só falta agora um chapeiro. Diga aí, que loucura, velho. O cara abriu a lanchonete, tudo já pronto, e você não tinha nem o chapeiro, nem o cardápio. Que loucura, eu disse, falta só o chapeiro. É o cara que estava ajudando o cara do ar-condicionado, que nem trabalhava com ele, foi só ajudar. Eu disse, eu conheço um cara, velho, que trabalhava no motoboy, ele trabalhava e tal. Consegui o número do cara, passou para mim. Esse cara é o Alberto, ele hoje está na Coma Bem, aqui no Jacintinho. Devo muito, muito, muito ao Alberto, a todos que começaram comigo, porque o Alberto ele me ensinou a fazer molho, me ensinou a fazer o cardápio, me ensinou... Ele praticamente, imagina você comprar uma franquia e mandarem alguém para passar um ano com você. E aí foi quando a gente começou, eu peguei a Silvânia, que era esposa na época do meu cunhado, que já tinha trabalhado em buffet, tinha um buffet com o irmão dela, e ela sabia muito de cozinha, essa parte de passaporte, de carne, de temperar, tal, não sei o quê. Aí eu peguei 2 pessoas que de fato entendiam, e contratei outra galera que não sabia de nada. Só quem sabia entender de lanchonete eram essas 2 pessoas, lanchonete e restaurante. E a gente foi devagarinho, bicho. A gente está há 3 anos apenas no ramo de sandubaria. E eu digo que eu vivo hoje o inexplicável. Meu irmão, 3 anos só. 3 anos só. Com essa qualidade. Com essa qualidade. Eu vivo hoje, eu me arrepio, porque eu estava conversando com um amigo meu hoje, essa semana, na verdade, que hoje eu vivo o inexplicável. Quando eu digo inexplicável, é você começar algo que não entendia de nada, de abrir mão da sua casa,
de contratar uma galera que não sabia de nada, de arriscar pagar no começo 7 pessoas, 7 salários mínimos. Eu lembro que no dia que eu inaugurei, eu comprei todos os insumos e botei a mão no bolso. Eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma pipoca, juro por Deus. Eu disse, se não vender hoje, eu estou lascado. Porque e o salário da galera? Tinha um cantor que eu contratei no dia, tinha que pagar. Então, eu dependia de vender para comprar de novo e honrar a galera. O laticínio me deu um prazo, né, de pagar no outro dia. Acho que não, no começo eu comecei pagando todo dia, eu pagava. E nesse dia eu tinha 13 mesas só a lanchonete, eu aluguei mais 15 para botar na rua. No meio da noite eu precisei buscar com uma carrocinha mais 20. Caramba, velho. Então na inauguração eu tinha um chapeiro só, olha que doideira, um chapeiro só, e tinha 13 mesas dentro da lanchonete e 35 na rua. O lanche, o careca disse que o lanche dele era mais demorado de Maceió, o meu era do estado. Foi 3 horas, para sair um lanche naquele dia. Porque o chapeiro não conseguiu dar conta, pô. Não conseguiu dar conta, era muita gente. Só que foi muita gente conhecida, muito amigo, a maior parte era amigo e suportou aquilo. Uhum. E o pagamento era antecipado, então a galera já estava paga, só vou esperar. Não tinha como sair. Não tinha como sair. Alguns foi lá, uns 2, eu acho que disse, me deu dinheiro, ou então, não, deixa o crédito aí, amanhã eu venho. E a gente começou com a chapa, eu disse, no outro dia eu abro o delivery, passou uma semana, eu contratei mais um chapeiro, eu disse, agora eu abro o delivery, não dava, todo final de semana bombava, pô. Então, provável que do lado de onde fiz a lanchonete ficou restando uma garagem que eu guardava os brinquedos e eu estava usando só com as prateleiras velhas, eu disse, bicho, eu preciso reformar isso aqui. Aí vendi o restinho dos brinquedos, ficou 3 brinquedos ainda, arrumei esse outro lado, a cozinha ficou pequena, eu vendi uma Bros que eu tinha, fiquei a pé e fiz a cozinha no fundo, que era o quintal da casa. E aí a gente veio nessa evolução, né? O salão sempre cheio, mas eu tive um baque que foi na pandemia, que eu não tinha delivery, o salão estava bombando e veio a pandemia e fecha tudo. E eu não tinha nem o número do WhatsApp na rua, para você ter ideia. O chip eu tinha comprado, a minha sobrinha tinha pego o chip cadastrado, o WhatsApp estava usando, para você ter ideia. Tinha uma foto da criança no WhatsApp, eu nem tinha ainda. E aí a gente lançou na internet, peguei a rede social, não, ao meu favor, pedi o pessoal para me ajudar e tal. E, enfim, para chegar no final do negócio, de viver o inexplicável, é começar no negócio que eu não sabia. A gente começou com 7 funcionários, sendo eu e minha mãe, contava, querendo ou não. Hoje a gente está com 21 funcionários, grande parte já de carteira assinada, ou todos. Hoje a gente tem, no espaço físico, né, eu posso dizer que suporta a galera assim, no ar-condicionado, sem chuva, sem nada. Hoje a gente tem 40 mesas, né? Vamos estar aí a 4 pessoas cada um, aí dá uma galera. E fora, tem final de semana que a gente bota aí mais umas 32, 35 mesas. Caramba, velho. No final de semana passado, não tinha nem onde sentar, graças a Deus. No domingo passado, 9 horas, eu tive gente indo embora porque não tinha onde sentar. Então eu digo que eu estou vivendo o inexplicável porque, bicho, eu procuro, se alguém disser assim, me ensine a chegar onde você chegou. Tem a perseverança, lógico, né? Beleza. Para chegar aqui, eu teve a perseverança. Mas o que eu estou vivendo hoje com a sandubaria, eu acho que é só a mão de Deus, velho. Porque tem dado muito certo, tão certo que tem dia que eu paro e digo, pô, Deus tem um propósito muito grande. Lógico que eu digo que meu propósito é ajudar pessoas. Esse é o Esses 21 empregos que eu dou é o meu maior propósito. Eu dou diretamente, tenho indiretamente, que aí a gente tem o laticínio, tem a padaria, tem todos os fornecedores, tem os diaristas. Para você ter ideia, a gente tem 20 fixos, mas no final de semana, no sábado e domingo, a gente consegue dar emprego, mesmo com diária, a mais 12 pessoas. Então aí a gente está vivendo um propósito de ajudar, mas vivendo o inexplicável. Eu não consigo explicar a ninguém para dizer assim, bicho, o caminho é esse aqui. Para dar certo, você vai ter que ir por aqui. Porque só a mão de Deus. A mão de Deus ali botou assim, disse, vá, que eu vou lhe empurrar e eu vou atrás, eu vou na frente, guiando, protegendo. Você tem ideia, 6 meses de funcionamento, o cara entrou com processo, pedindo 8 mil reais de danos morais, com sanduíche que ele pediu, não queria, tal, não sei o quê. Eu disse, pronto, agora já era. Eu já marquei a data de desistir. Porque eu tive que ir para uma audiência em Igaci, o cara me botou para ir para Igaci. Eu sei que ele perdeu a audiência, depois ele teve que pagar mais cesta básica e tal. E hoje eu durmo todos os dias, bicho, com a sensação de dever cumprido, de
a gente tem muitos anos pela frente ou não, mas eu me preocupo muito no propósito e no legado. É o que você falou de mostrar na ação, né? Eu quero deixar um legado para minha filha e para a galera que me segue, que me acompanha, que está lá como cliente, de entender que, tipo, para dar certo você tem que ser resiliente, persistente, não desistir, não ter vergonha, principalmente não ter vergonha, e correr atrás. Esqueça um sobrenome que você tem, esqueça uma família que você tem, um patrimônio, esqueça tudo que é físico e foque sempre no mental. Eu acho que você fazendo, tentando, experimentando, você tem como dar certo. Uma prova disso é que eu nem imaginava que eu podia assinar a carteira da galera. A assinatura de carteira é muito complicado. Você é empreendedor, você sabe disso. Quanto custa um funcionário? Claro. Bicho, a primeira carteira de trabalho que eu assinei, para mim, foi uma conquista maior do mundo. Hoje eu estou com a galera, maior parte de carteira assinada, pagando todos os seus direitos, né? Pagando FGTS, INSS, adicional noturno. Bicho, eu estou muito feliz, muito feliz. Onde eu estou hoje não é nada perto do que eu quero viver, né? Porque eu aprendi que com o empreendedorismo a gente tem que começar a planejar. Né? Quando a gente não entende muito, a gente faz as coisas muito imediatista, né? De querer fazer e querer resultados. Então, a gente empreendendo, a gente vai aprendendo que a gente tem que construir para depois ter o resultado. Né? E a gente está vivendo algo surreal. Vivendo o inexplicável. Exatamente, vivendo o inexplicável. Eu trouxe esse palhaço porque esse palhaço foi o que também me fez evoluir ainda mais como pessoa, porque eu meti a cara, eu trabalhei na rua, eu fiz festa de graça, eu fiz festa voluntária, onde a galera dizia, velho, esse bicho é doido, velho. Trabalhando de palhaço na rua, o pai desse bicho é dono de um depósito. Eu disse, mas eu estou atrás de um meu. E o sanduíche é o que eu estou vivendo hoje, que pode não ser o que eu vou viver daqui a 10 anos, né? Que meu pai me ensinou que a gente tem que ficar até, mas eu acredito que isso aqui eu acho que vai ser, né, o negócio que vai abençoar ainda mais pessoas. Estou estudando muito, muito, pensando. Se depender de mim, você não fecha mais nunca isso aí. Meu amigo... Amplia. Só amplia. Vou dizer um negócio para tu, cara. Nós estamos chegando nos momentos finais de mais uma mentoria, uma história incrível do Thomas Burger. Opa. Excuse me. Opa. Ô, colega, tudo E o bom? palhaço se mexeu, né? Foi, tu viu? Ele não Vai fechou. mexer, ó. E o palhaço olhou pra mim. Fechou. O palhaço tá olhando pra mim agora. Opa, colega, pra ele. Ele. Sai, demônio. Então, nós não, pô. É É a importante. favor, isso é a favor. Importante isso é a na favor. história do Ele cara. olhou pra mim com a cara feia, que eu Nós tô vivemos- arrepiado, ó. Opa, aqui, ó. Sarripei não. Os Nós pelos vivemos- tudo alto. Vivemos um momento de realmente muito ódio hoje em dia, né? A gente tá vivendo períodos aí. Esse programa ele vai ao ar após as eleições, mas nós estamos gravando antes do segundo turno e hoje em dia a gente vê tanta discussão de ódio, as pessoas não sabem mais ouvir uma opinião diferente. A disputa está acima de qualquer coisa. Assim, tá tudo muito difícil e ter histórias como a sua, incentivadora, né? E aí você falou bem assim, se o cara perguntar como é que eu chego lá, eu já tenho a resposta para você. Você diz, compra uma bicicleta de som. Comece com uma bicicleta de som. Vai pra rua. E é incrível, cara, você ressignificar tudo isso. E você representa muito o que eu acabei de falar. Você tem duas opções na vida, né? Escolher sofrer com aquele erro ou escolher pegar aquele erro e usar ele para impulsionar sua vida, o seu negócio, que eu acho que o nosso maior negócio é a nossa vida. Essa sua relação com o seu pai também me deixa muito emocionado, porque foi mais ou menos um ano que meu pai faleceu, completou agora em outubro, e eu falava com meu pai todos os dias, e eu lembro que eu mandei um áudio para meu pai, e ele não pôde ouvir, meu pai caiu de uma torre, e foi um acidente, assim, perdi meu pai abruptamente, estava no Pará, trabalhando lá, e recebi a ligação, tive que vir para cá, fiquei sem chão, eu não acredito que a perca do seu pai ter ficado doente talvez preparou, por mais que seja difícil, mas prepara mentalmente você para aquilo que está acontecendo, né? E o acidente não me deixou preparado, talvez por isso ainda para mim é muito difícil digerir tudo isso.
Mas, cara, assim, a gente tem que ser impulsionado pelas dificuldades, esse é o ponto. E eu queria falar algo assim muito pessoal meu agora, sabe? Às vezes, como você falou, parece que é Deus, né, que fala. E às vezes a gente está tocando a uma pessoa que está do outro lado. No dia 14 de outubro fez um ano do falecimento do meu pai. E aí a gente fez a missa de um ano, né? E aí tinha que ler um texto lá na igreja. E me colocaram para ler um texto e eu fui. Um texto que faz parte do rito mesmo. E aí, quando eu fui ler o texto, eu tive uma dimensão da quantidade de pessoas que estavam ali. E tinham poucas pessoas, cara. E meu pai, ele foi um cara incrível, sabe? O meu pai, ele foi um cara o meu pai, um dos exemplos, ele deu uma moto pro cara que dirigia para ele na empresa que ele trabalhava. Meu pai sempre foi um cara muito desprendido de qualquer tipo de vaidade, sempre foi um exemplo como trabalhador, como família, como pai. E eu ver aquela cena de tão poucas pessoas naquele momento, que para um cara tão importante como ele, me deixou muito mal. E eu fiquei mal uns 2 dias. Eu tive até uma crise de ansiedade, coisa que eu não tinha há muito tempo. Que é louco isso, você ter uma crise de ansiedade, você vendo bem, você ter essas paradas. E eu me senti mal quando eu vi aquilo lá, porque aquilo não representava o respeito que meu pai merece, né? O nome dele. E pouco tempo depois me impulsionou isso. Porque eu abri uma empresa no Pará agora, e nessa empresa eu coloquei o nome do meu pai, é Espaço de Desenvolvimento José Pereira. Quer dizer, o nome da sala eu coloquei o nome dele, o nome da empresa Conecta Automação. E depois desse negócio da missa, eu comecei a, assim, ao invés de ficar sofrendo por isso, achando que as pessoas deveriam respeitar mais ou dar mais visibilidade para o que ele foi na Terra, ao contrário, isso me impulsionou a trazer para mim a responsabilidade de fazer com que o nome dele seja lembrado e o legado, que é o que você acabou de falar, que o legado seja lembrado, sabe? Então, isso me impulsionou. Bicho, hoje eu quero construir algo muito grande. Mas você não tem ideia como eu quero para poder fazer com que o nome do meu pai seja exaltado à altura que eu acho que ele merece ser exaltado. Independente das pessoas. Aí é o que eu penso. Não é rancor, não é pessoas, não é estar com raiva de pessoas, mas é construir algo para poder o negócio funcionar, sabe? E sua história me lembrou muito isso, assim, essa relação e tudo mais. Fico muito feliz de conhecer você, conhecer sua história. Eu tenho certeza que, por mais que você não teve essa relação com seu pai na infância ali, mas você consegue entender hoje o quanto foi importante o direcionamento que você teve, né, para a sua vida como empreendedor. Hoje tem sua filha. Queria chamar sua filha para ela estar aí do seu lado. Como é o nome da sua filha? Ana Júlia. Ana Júlia. Coisa linda. Eu também tenho uma filha, minha querida Alice, minha vida. A Ana Júlia ali. Que eu acho que essa relação é muito importante. Hoje nós somos aqui o quê? 10 e 11 da noite, a Ana Júlia tá com o celularzinho ali, ó, um orgulho Assessoria. da pega, tirando foto e, velho, isso não tem como mensurar em momento nenhum na sua vida. Você ter a sua filha às 10 horas da noite, com o celularzinho ali, orgulho, o olho brilhando ali, o pai dela contando história e o olho dela brilhando e, putz, caramba, que sorte que a gente tem de ter pessoas assim ao nosso lado, né? E fico muito feliz de conhecer você, meu irmão. Deus te abençoe. Bicho, para finalizar, eu queria agradecer, né, de estar aqui, né, contar a nossa vida. É fácil, ao mesmo tempo não é, né, porque tem as dificuldades, tem os perrengues da vida, né, como você falou, meu pai era muito desprendido também assim do material, e eu estou criando essa ideia também para mim, porque a gente tem que, de fato, eu penso muito em construir um legado para que ela, que é minha filha, tenha esse orgulho que você tem de seu pai. Né? Que, para aquelas pessoas que nos conheceram, que nos ajudaram lá atrás, porque a gente tem aquela galera que acreditou na gente. Então, eu penso muito nisso. Assim, a galera que, quando eu comecei a lanchonete, pouquíssimas pessoas acreditou. Pouquíssimas pessoas deu a mão, tal, disse, vou ajudar, tal.
Até o próprio chapeiro que veio, ele veio para ser remunerado, mas o cara disse, porra, eu vou lhe ajudar. Da cozinheira, da galera, não cito nomes porque é muita gente que me ajudou. Mas, assim, agradeço muito pela mãe que eu tenho, meu pai se foi, deixou esse legado, esse ensinamento, mas minha mãe sempre prestou esse apoio moral, esse apoio sentimental, e ela hoje ainda faz muito isso. Minha esposa, que tudo que eu decidi fazer, tudo que eu pensei em fazer, ela sempre disse, vá por aqui que eu vou. Se precisar, eu faço. Na época que eu abri a lanchonete, ela ficou ainda trabalhando, porque eu disse que eu precisava daquela renda, se não desse certo e tal. Então, é muito importante você ser grato. Acho que a gratidão ela é muito importante, como eu sou meu pai, como eu sou a todo mundo. E eu estou aqui por essa criatura que é sangue do nosso sangue, é o que a gente vai deixar. O que a gente deixar de bem material fica, vira pó. E está aqui, vai viver o legado dela, né? Eu não posso obrigar ela a fazer o que eu faço, mas se ela se identificar, vai ser muito bonito e vai ser muito importante. E é isso, bicho. Continue nessa jornada. Eu quero ainda muito ajudar a galera, eu quero muito trabalhar o social, né? Depois eu vou falar com o Carlos Jorge. Eu preciso muito trabalhar o social para deixar alguma coisa. Bicho, a minha bênção precisa ser dividida. Eu não vou levar nada daqui, eu não quero levar nada. Dinheiro na conta só para manter a empresa. O que sobrar eu quero fazer, eu quero dar. Eu quero fazer com que isso vire bênção na mão de outras pessoas. E é isso que eu ensino a ela. Às vezes eu pego um lanche no final da noite e vou levar nas portarias. Eu pego, agora na cheia, a gente pegou um sanduíche, eu levei ela para mostrar que precisa levar, que tem gente precisando mais do que a gente, que tem gente que pode ter o que a gente tem e acha tão pouco e ficar feliz. Ela ficou muito feliz quando ela foi fazer isso comigo. E é isso, bicho. É muito pequeno do que eu quero construir, é muito pequeno do que onde eu quero chegar, não para elevar o ego, mas para mostrar que qualquer pessoa consegue chegar onde quiser. Qualquer pessoa, ela vai sair do Vegel, ela pode sair do Cruzeiro, ela pode sair de Penedo, de Murici, seja de onde for. Ela pode estar na pior condição possível, cortando cana. Se ela tiver foco, se ela tiver perseverança, ela vai chegar onde ela pretende chegar. O cara diz, porra, o diretor da empresa tal, é possível chegar? É, se você quiser, é. Agora, para chegar lá, vai demorar muito, não vai ser fácil. Então, queria agradecer, de fato, a oportunidade de estar aqui, né? Trouxe essa criatura aqui para presenciar esse momento, porque eu acredito que ela é muito importante na construção de tudo isso. A gente cria motivos, na verdade, para correr atrás ainda mais, porque quando é só a gente, Carlos Jorge tem 3, né? Quando é só a gente é muito fácil, pô. Se tiver pão com ovo, a gente come. Lógico que ela também come, mas a gente quer sempre dar o melhor, né? O melhor possível. E é isso, bicho. Estamos aí junto e pode convidar que eu estou aqui para tudo, não só para isso, para ação social, para o que for. E esse podcast é outra coisa. Esse podcast está só começando. É, isso aí. Quando tiver gigante, eu vou dizer, ó, quando estava começando, eu fui lá, viu? É, isso aí. Eita. E a gente vai ter muito orgulho. Eita, pega minha maionese, foi tudo aqui. A gente vai ter muito orgulho de lembrar de todo mundo que passou por aqui. E a sua história, com certeza, vai ajudar alguém que está assistindo a gente aí e que foi tocado mais uma vez. E mais uma vez eu chorei nesse podcast. Toda vez eu choro. Se o cara motiva mesmo. Mas, velho, assim, a vida é assim, é isso, é emoção e a gente tem que viver o momento. Então, para você seguir o Thomas na rede social é @Thomas com TH Burger, tá? Eu já estou seguindo lá, eu já estou aqui já atento. Bicho, tem uma foto aqui de uma taça de sorvete, além de sanduíche, tem um sorvete. A qualidade é incrível, eu não estou falando porque ele está aqui não, viu? É porque ele é gostoso mesmo, e que o lanche é gostoso mesmo. É incrível, estou dizendo agora para você, ó, você como o Thomas, vai lá. Pode comer o Thomas, que é legal. Meu amigo Careca, que vai estar aqui com a gente, inclusive, estava conversando com o Careca antes de ontem no WhatsApp. E aí a gente estava batendo um papo. Eu disse ele, bicho, tu não foi no meu podcast ainda? Ele, cara, tô na correria, mas eu posso ir ali. Viajando do mundo. Semana que vem ele disse que tá por aqui. Eu até disse a ele que eu vou até ajustar nosso dia de agenda para poder agendar ele por aqui. Mas ele é o cara... vou dizer um negócio pro Careca, tu arrumou um concorrente bom. Tem uma história boa feita tua, um negócio motivado feito tu, e o produto, meu velho, qualidade absurda, viu? Isso que quem tem aí. Bom, quiser seguir a gente, eu sou Erickson Henrique, @Erickson Henrique,
Carlos Jorge, eu amo quem agora tu tá? Eu amo Maceió. Carlos Jorge, eu amo Marcel, o homem que transformou o Vegel. Tamo junto. Pois é. E você fica com Deus. Thomas, podemos encerrar? Tem mais alguma coisa a falar? Considerações finais? Só agradecer a Deus, primeiramente, e a oportunidade, né, de estar aqui, de trazer um pouco da minha história. A gente fica um pouco nervoso, porque, como eu falei, não é muito fácil. Mas é isso. Deus na frente de tudo e o resto, papai. Bote força no braço que dá certo. Manda um alô aí, Ana Júlia. Dá um alô aí. Oi, gente. Galera, quem quiser seguir Tchau, a Ana gente. Júlia, quem quiser seguir a Ana Júlia, Qual é o arroba? Ana Ju Assis. Arroba Ana Jô Assis. Poxa. blogueira. Pois é, e você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado, viu? Obrigado, Daniel Ferreira, o cara que acompanha tudo, comenta todos os episódios do podcast. Eu vou lembrar dele todos os episódios a partir de agora, viu? Um abraço, Daniel. Fica com a gente. E você que acompanha a gente, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.